Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda à Jornada da Mãe e do Bebê. Aqui você verá informações e técnicas importantes para que você possa vivenciar a sua gestação até o seu pós-parto da forma mais leve possível. Eu sou Isabela, sou obstetriz, consultora em aleitamento materno e enfermeira, mamãe da Alicia e estarei com vocês nesse momento. Vem comigo! E o assunto que a gente vai falar hoje, com certeza já te deixou aí um pouco preocupada. Seja você tentante, gestante, esteja como seu bebê, eu tenho certeza que esse assunto já te pegou em algum momento. E sim, eu estou falando do sono. O sono é um assunto muito pesquisado e muito procurado aí pelas mamães ou até mesmo futuras mamães. Quando a gente fala de assuntos que envolvem o nascimento de um bebê, a gente tem, lógico, a amamentação, cuidados em geral, mas o sono está sempre presente neles. E isso acontece porque quem é que não gosta de dormir, de ter uma boa noite de sono e qualidade de sono? E sem contar que estudos não param de aparecer com relação à restrição de sono. Afinal, quando a gente não tem um sono de qualidade, isso acaba impactando na nossa vida como um contexto em geral. Acaba impactando no nosso humor, no nosso dia a dia, na nossa saúde física e emocional também. Mas o que eu quero deixar claro desde o começo é que o sono infantil, ele passa por diversas fases e a gente precisa, entender cada uma delas para que a gente consiga, então, vivenciá-las da maneira mais tranquila possível. Então, se esse assunto te interessa, vem comigo até o final desse vídeo. A gente vai iniciar então falando sobre o sono dos recém-nascidos, logo depois que o bebê nasce, como é que funciona o sono desse bebê. Lembrando que tem sim uma grande diferença quando a gente fala de sono do recém-nascido para o sono de um bebê um pouco mais velho. Então vamos por partes. A minha ideia é trazer uma série de vídeos com esse assunto para que vocês possam então ir amadurecendo aí as fases e vivenciando essas fases com os bebês de vocês da melhor forma possível. Então, quando a gente fala sobre o sono de um recém-nascido, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o sono de um bebê que acabou de chegar aí nesse mundo é totalmente de um sono quando a gente compara com o de um adulto. O sono do recém-nascido não é amadurecido como é de um adulto, por exemplo. Então, é aquele sono picado, aquele sono com uma fase difícil e que muitas vezes gera ali uma sensação de angústia, ansiedade em algumas mães, achando que nunca vão parar de vivenciar essa fase difícil com relação ao sono. Mas o que eu posso te garantir é que sim, o sono do recém-nascido, ele vai amadurecendo com o passar do tempo e vai virando um sono um pouco mais tranquilo e que a gente consegue sim colocar alguma rotina naquele tipo de sono. Mas um ponto muito importante quando a gente fala sobre recém-nascido é que eles não possuem um ciclo circadiano totalmente formado, né? Então eles não têm aquele ritmo biológico normal de um bebê maior ou até mesmo de um adulto. E isso vai influenciar no tempo em que esse bebê dorme e também como esse sono, esse ritmo de sono acontece. Sabe aquela história? O meu bebê tá trocando o dia pela noite? Isso é muito comum quando a gente fala sobre recém-nascido. O bebê que acabou de chegar ao mundo, ele dorme muito mesmo, mais ou menos ali em torno de 14 a 17 horas por dia. E isso não de uma forma, obviamente, contínua, mas sim fragmentada. Então, basicamente, o bebê vai fazendo vários micro despertares ao longo do dia e dormindo novamente para compensar o cansaço. O ritmo de sono de um recém-nascido é muito peculiar. Eles acabam mamando para dormir e acordando para mamar. Os intervalos ali que eles conseguem ficar acordados normalmente tendem a ser bem curtos. E isso faz então com que o bebê não tenha um ritmo certo e um horário prolongado para dormir. Ele acaba acordando várias vezes com esse sono picado aí, fragmentado, para poder se alimentar. Alguns bebês até fazem algum estirão ali de 2 horas seguidas, 3 horas seguidas, o que nem sempre acontece, mas em alguns casos até pode acontecer. Porém, a sua janela de sono costuma ser curta, entre 40 a 50 minutos, e quando eu falo de janela de sono, é o tempo em que esse bebê fica acordado entre um novo sono e outro. Então, a sensação é de que esse bebê está dormindo muito ao longo do dia e que parece que não vai dormir nada à noite. Mas a única coisa que acontece é uma repetição do que já vem acontecendo durante o dia na parte da madrugada. O bebê vai, então, fazer ali sono um pouco prolongado ou até mesmo curto na parte da noite e acordar várias vezes para mamar. E
E o que pode angustiar muito algumas mães ou até mesmo alguns cuidadores é que o sono do recém-nascido, ele é diferente quando a gente compara com o sono de um adulto. Ele é um sono mais agitado, mais movimentado. O bebê ele não fica totalmente paradinho, ele se mexe, ele faz barulho, ele faz alguns grunhidos, então isso pode parecer que ele não está relaxando ali sempre. Mas sim, mesmo com esses sons, com essa movimentação, o bebê está conseguindo descansar. O problema é que isso muitas vezes acaba acordando, principalmente a mãe, né? Que fica com o sono mais leve. Então a gente acaba acordando em qualquer sonzinho que o bebê faz. Mas saibam que esse sono movimentado e mais agitado é normal e esperado. E é até saudável para o bebê porque ajuda a evitar aí a morte súbita. Tá, mas por que o bebê então faz tantos despertares? Por que ele precisa acordar tanto ali, às vezes durante o sono, para que consiga de alguma forma algum acalento ou então algum auxílio para voltar a dormir? Quando a gente fala de recém-nascido, a gente sempre tem que lembrar que a capacidade estomacal do bebê recém-nascido é menor quando a gente compara com um bebê maior, certo? Sendo assim, esse bebê ele tem uma necessidade maior ali de sucção, de amamentação, até mesmo, né, para quem usa a fórmula da amamentação com a fórmula, já que o seu estômago vai fazer um esvaziamento mais rápido, de acordo com a sua capacidade. Então, um dos motivos ali do despertar do bebê pode ser fome. O segundo motivo que pode levar o bebê também a despertar é a questão da conexão. Quando eles nascem, né, mais ou menos ali até por volta do terceiro mês de vida, eles estão passando pela fase da esterogestação. Que se você não sabe o que é esterogestação, aqui no canal já tem vídeos falando e explicando detalhadamente sobre essa fase. Mas então eles estão vivendo esse período da esterogestação e isso pode criar ali uma necessidade maior de conexão, ou seja, de colo, de acalento, de o cheirinho da mãe ou do cuidador. Então isso pode fazer com que o bebê acorde mais vezes. Outro motivo que pode levar aos despertares são os desconfortos. Então, uma fralda suja, ou até mesmo um excesso de xixi ali naquela fralda, frio, calor, um ambiente desajustado, então muito barulho, muita luminosidade. Tudo isso pode acabar desencadeando ali em um despertar no bebê. Isa, mas o meu bebê dorme a noite inteirinha desde que chegou da maternidade. Ele dorme a madrugada toda, é perfeito, maravilhoso. Saiba que isso é uma grande exceção. E muitas vezes, quando a gente fala de recém-nascido, pode ser até um risco. E por que é um risco? Porque o recém-nascido, ele tem uma chance ali, principalmente nas 2 primeiras semanas depois do nascimento, de hipoglicemia, que é a queda ali da glicemia, né, do açúcar no sangue. Então, por isso a necessidade de mamar várias vezes, né, muitas vezes na madrugada ou ao longo do dia. Então, primeiro de tudo, né, a ideia e a tendência é que o recém-nascido não durma a madrugada inteira, e isso é normal. Muitas mães acabam ouvindo outras mulheres que falam disso, né, que o bebê dorme a madrugada inteira, a noite inteira, e acabam acreditando que os seus bebês é que tem problema. Mas, na verdade, esses bebês que acabam dormindo aí várias horas seguidas na madrugada é que são a exceção. Acordar várias vezes na madrugada para um recém-nascido é algo extremamente comum e normal. Ele precisa da alimentação, seja no seio, seja com a fórmula, para conseguir ali suprir suas necessidades. Isa, mas então o que eu faço? Deixo meu bebê dormir tudo bagunçado, não faço nada nesse começo só porque ele é recém-nascido? Não, né? A gente pode sim lançar mão de algumas coisas ali para tentar ajudar esse bebê que acabou de nascer, para que ele tenha um sono mais reparador e você também consiga descansar. Afinal, privação de sono é algo preocupante, né? Então a gente sabe disso. Então a gente vai basicamente por eliminação, tá? Primeiro de tudo, a gente vai avaliar esse ambiente. Onde o bebê está dormindo? Está um ambiente adequado? Ele está com uma temperatura agradável ali para que esse sono aconteça? Tem muito barulho ao redor do bebê, né? Muitos sons ali estimulantes que podem fazer com que o bebê acorde. Esse ambiente está muito claro, né? O bebê fica despertando porque acaba, né, ficando ali em alerta por conta da claridade. Então, tudo isso é algo que a gente precisa observar. Eu sei que tem muita gente que fala que o bebê precisa acostumar ali no claro desde o começo para conseguir entender o que é dia e o que é noite.
Mas eu gosto de ressaltar que com o recém-nascido isso é um pouco difícil, tá? Lógico que a maioria dos recém-nascidos vão sim dormir mesmo num ambiente super claro e depois a gente vai colocá-los em um ambiente bem escurecido na parte da madrugada para já tentar ir ali melhorando esse ciclo circadiano aí do bebê, esse ritmo biológico do bebê. Mas entendam uma coisa, muitas vezes, quanto mais a gente deixa esse bebê estressado e com sono ao longo do dia, consequentemente, isso vai interferir no sono da noite. Então, se o bebê não está conseguindo manter um sono adequado por conta da luminosidade, é melhor que você deixe ele dormir em um ambiente mais escurecido. Não precisa ser totalmente escurecido, pode ser só um pouquinho de penumbra ali, mas não totalmente claro, para que ele faça um sono reparador, um sono de qualidade e, consequentemente, durma melhor à noite. Outra coisa que você pode tentar fazer é enrolar esse bebê em um swaddle, né? Saco de dormir, ou até mesmo no charutinho. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque de acordo com os órgãos de saúde, o ideal é que esse bebê não faça o sono noturno nesses lugares, né? Então, em um charutinho, coisas ali que fiquem apertando o bebê por conta do risco da morte súbita. Mas nas sonecas ao longo do dia, você pode lançar mão aí dessas estratégias enquanto você estiver supervisionando o bebê para tentar acalmá-lo. E por que, né, essas estratégias podem ajudar? Porque quando o bebê ele é novinho, até mais ou menos ali por volta do terceiro, quarto mês, ele apresenta um reflexo chamado reflexo de Moro. Eu, sinceramente, achava esse reflexo tenebroso. Eu sei que ele fazia parte ali do processo de amadurecimento do bebê, mas eu achava ele um saco. O reflexo de Moro, né, ele basicamente vai ficar assustando o seu bebê, ele vai ficar causando pequenos estímulos ali que geram leves sustinhos no seu bebê. Só que isso pode fazer com que ele desperte, né, a cada reflexo que ele apresenta. Então você pode tentar colocar ali alguma coisa para envolver esse bebê e evitar que ele fique tendo esse reflexo o tempo todo. Outra coisa é proporcionar um relaxamento para o bebê. Então a amamentação pode provocar ali um relaxamento, pegar esse bebê no colo, ninar, cantar uma canção, né? Tudo isso pode gerar também um relaxamento e deixar com que o bebê faça um sono mais reparador. Outra dica bem legal para melhorar o sono do seu RN é utilizar um ruído branco. Hoje nós temos já alguns aparelhinhos específicos que emitem, né, esse som de ruído branco, mas dá para você colocar no Spotify, no YouTube, em algum lugar que você tem ali, alguma plataforma, e você vai colocar sons de ruído branco. O que esse som faz? Ele abafa os sons externos e ele é um som contínuo. Então faz com que o bebê siga ali aquela continuidade daquele, né, aquele som que está tocando e mantenha o seu ritmo ali de sono enquanto dorme. E a dica mais importante desse vídeo: evite treinamentos de sono nesse momento. Não estou dizendo que você não pode lançar mão mais para frente, de criar uma rotina, de treinar ali o seu bebê, de dormir sozinho. Não, não é nada disso. Você pode sim fazer isso. Mas você precisa entender que quando o bebê é recém-nascido, né? Afinal, nós estamos falando aqui de RN, né? Então, quando o seu bebê é um recém-nascido, dificilmente ele vai aceitar esses treinamentos. E se você começar a tentar incansavelmente e ele não responder da forma como você espera, isso vai te gerar uma frustração muito grande e você vai colocar na cabeça que tem algo errado com o seu bebê. Então, inicie esse processo aí de condicionamento de sono, de aprendizagem, né, do sono, de treinamento de sono, quando o seu bebê estiver maduro o suficiente para isso e quando ele estiver pronto para iniciar esse processo. E lógico, o sono da mãe também é super importante nesse momento. Quando nós temos um bebê novinho em casa, nós ficamos muito cansadas, isso é fato. Principalmente quando a gente amamenta, porque basicamente o bebê ele vai ficar exclusivo ali, né, 100% do tempo pra gente. Então, o que é o ideal? Sabe aquela história de quando seu bebê dorme, você também deve dormir? Mesmo que você não consiga dormir, tente pelo menos descansar o seu corpo, deitar ali as costas em algum lugar, relaxar um pouco o seu corpo, para que você consiga, né, estar pronta para o momento ali em que o bebê estiver acordado, precisando de você. Se tiver como dividir as tarefas, então você amamentar e oferecer esse bebê no colo de alguém para que ele durma com essa outra pessoa, com esse cuidador, também é importante para que você tente um sono mais reparador ali e tente ali momentos para que você faça um descanso.
E se você amamenta, uma dica bem legal é tentar amamentar deitada. E sim, você pode amamentar o seu bebê desde os primeiros dias de vida deitado. Ele não vai ter uma dor de ouvido, uma otite por conta disso. E eu sei que talvez você esteja aí pensando agora, tá, recém-nascido é bem difícil a gente criar uma rotina, né? A gente ter ali um pouco de cronologia nas coisas com relação à rotina do bebê. Mas quando é que a gente pode começar e como é que a gente pode começar a criar uma rotina? Então, por isso, eu já tenho aqui o próximo vídeo para você. No próximo vídeo, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, sobre a criação de rotina leve, sem ser algo ali totalmente rígido e de acordo com a idade propícia para que você comece essa rotina. Então, já se inscreve aqui no canal, fique ligado, porque o próximo vídeo a gente vai dar continuidade sobre esse assunto. Vamos falar sobre aí criação de rotina com o seu bebê de uma forma mais tranquila e mais leve. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com aquela sua amiga que está grávida ou até mesmo que já tem um bebê aí na fase de recém-nascido e está um pouco triste e angustiada achando que tem algo de errado com ela e com o bebê. E se você tem alguma ideia de vídeo ou algum tema que você gostaria de ver por aqui, deixa nos comentários, vai ser um prazer ler. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!